Temos outros destaques no programa de hoje. Eu quero chamar a atenção para uma pesquisa que foi realizada. O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje um levantamento que aponta que a maioria dos brasileiros é favorável à redução da maioridade penal para 16 anos. De acordo com o levantamento, 90% dos entrevistados apoiam a medida, enquanto 8% são contrários e 2% não souberam responder. E é muito curiosa essa pesquisa, porque está em linha com a enquete que nós publicamos ontem. Nós fizemos aqui uma enquete perguntando o seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal? Demos 3 alternativas: sim, não e depende, ou somente para casos muito graves. Acho que 92% dos votantes entendem que se colocaram como favoráveis à redução da maioridade penal. Deixa eu começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, a população, então, quando a gente pergunta sobre redução da maioridade penal, principalmente, eu acho que após a divulgação de tantos casos que envolvem menores de idade, a população entende que é preciso, sim, reduzir a maioridade penal. Quais aspectos dessa leitura você gostaria de destacar? Tem a ver com aquela defesa antiga? Se pode votar, pode responder pelos seus atos. A gente tem que partir daí ou não? Há outros elementos que devemos considerar? Não, é isso também, mas é muito mais profundo do que isso. Porque, obviamente, há um impacto no desenvolvimento das crianças à medida que elas ficam expostas hoje a acesso à informação, a esses dispositivos digitais, redes sociais, informação para todo lado. As crianças hoje elas estão amadurecendo mais cedo. Eu tenho filhos pequenos, eu estou acompanhando isso e o desafio que é para os pais manter os filhos longe desses temas de adulto, desses conteúdos de adulto, para que as crianças sejam crianças, para que elas amadureçam no tempo certo. Mas, sem dúvida alguma, o próprio fato hoje de você ver, às vezes, uma criança de 3 anos de idade, já tem um iPad na mão, fica com o dedinho passando, aquilo tudo, a cabeça da criança, ela vai se formatando de uma maneira completamente diferente do que aconteceu no nosso tempo. Então, há uma mudança, sim, no desenvolvimento da criança e do jovem. Isso tem que ser reconhecido à medida que esses jovens, numa idade bastante menor do que antigamente, já começam a ter comportamento de adulto. À medida que isso acontece e o crime organizado foi muito rápido em perceber essa mudança e até forçar esse amadurecimento de jovens nas favelas, esses jovens foram sendo transformados em criminosos. Você pode argumentar, poxa, mas ele virou um assassino, ele virou um estuprador, ele virou um ladrão, ele virou um sequestrador, ele virou um traficante, porque ele não tinha melhor juízo, porque aquela referência que ele teve dentro da favela, durante toda a sua vida, sua jovem vida, acabou servindo ali como um balizador que o levou para o crime. Sim, mas esse é um outro problema. É o Estado ausente dessas favelas que são dominadas pelo crime e que permite que os jovens, as crianças, ao invés de estarem na escola, estão ali, trabalhando para o tráfico desde, às vezes, 8 anos de idade. São 2 problemas diferentes. O fato concreto é que um garoto de, às vezes, 12, 13 anos de idade, que já fuma maconha, anda armado, para cima e para baixo com traficante, com assassino, com isso para aquilo, assistindo ali eles matarem o micro-ondas, o tribunal do crime, toda essa dinâmica. E o sujeito, esse jovem, ele passa a cometer crimes, é cadeia, porque para a vítima não faz diferença a idade do criminoso. Ele tem que sofrer consequências e consequências duras. Às vezes você pega uma criança, nos Estados Unidos acontece, eles são muito claros a tratar desses problemas. Você às vezes pega um garoto de 15 anos de idade, irrecuperável. Ele não tem nenhuma referência nem balizamento moral. Ele faz absolutamente qualquer coisa. Ele arranca o dente com
um alicate, ele arranca as unhas, ele fura o corpo inteiro, ele deixa sangrar até morrer. Essa é a realidade cotidiana de muito garoto por aí. Vai dizer que essas pessoas têm que ser das... pobres coitados! Ele cometeu um ato infracional análogo à tortura. Ora, faça-me favor. Bandido, assassino, criminoso. Tem que encana e ficar em cana. Portanto, este sentimento é o sentimento que predomina na sociedade brasileira. E os legisladores têm que deixar de serem covardes e atenderem a isso que a população brasileira está clamando. Luiz Felipe Dávila, você, Dávila, quais aspectos são importantes nesse debate da redução da maioridade penal? Uma porção de pesquisas estão sendo divulgadas, estão sendo realizadas, e a maior parte dos entrevistados se coloca a favor da redução da maioridade penal. Não é uma baita oportunidade para os congressistas abraçarem essa pauta? Com certeza, Caniato, é a opinião pública afinada com a vontade da maioria dos parlamentares de direita e também em sintonia com o mundo civilizado, com as grandes democracias avançadas que já têm esta maioridade penal em 16 anos e até mais cedo, em alguns países até antes. Então, Caniato, está na hora de fazermos isso. Agora, o que impede isso? Aquilo que o meu amigo Mota sempre lembra aqui: as ideias, a cultura, uma agenda tomada pela esquerda que se omite em tratar desse assunto, que para ela, na verdade, o criminoso é uma vítima da sociedade. Por isso, é o momento de alinhar a opinião pública brasileira, na sua maioria, com os parlamentares de direita para aprovar rapidamente um projeto que não só tem a aprovação da população, de especialistas, de sintonia com o resto do mundo e principalmente para criar mais uma forma de constranger um governo completamente em dessintonia com o Brasil real. Jerônimo Bastos escreveu: seria bom que tivesse um plebiscito sobre maioridade penal. Obrigado pela mensagem, viu, Jerônimo? E várias pessoas querendo uma opção, nenhuma instituição na enquete do dia, porque nós colocamos 3, né? Qual poder da República você mais confia? E muitas pessoas escreveram: deveria ter a opção nenhum poder da República.